Olá, eu sou o professor Luiz Amarante. Sejam bem-vindos. Este canal tem como objetivo fornecer informações complementares aos acadêmicos dos diversos cursos da área da saúde, auxiliando-os em seu aprendizado e com foco especial na prevenção das doenças, mas também na promoção do uso racional dos medicamentos. O tema desta aula será a estratificação do risco cardiovascular, uma importante ferramenta clínica. As informações desta videoaula não são destinadas ao público leigo e não substituem a consulta, a prescrição e o acompanhamento do profissional legalmente habilitado para cuidar da sua saúde. Não use medicamentos sem o aconselhamento desses profissionais. Como a área da saúde e principalmente a farmacologia estão em constante mudança, sempre que prescrever um medicamento ou orientar um tratamento, o profissional deve seguir os protocolos clínicos e as informações fornecidas pelo fabricante, com especial atenção à indicação clínica, doses, contraindicações e reações adversas, dentre outras. As doenças cardiovasculares são enfermidades do coração e dos vasos sanguíneos e incluem a doença cardíaca coronariana, as doenças cerebrovasculares, a doença arterial periférica, a trombose venosa profunda, a embolia pulmonar, a doença reumática cardíaca e as doenças cardíacas congênitas. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2016, 17,9 milhões de pessoas morreram por doenças cardiovasculares, o que representa 31% de todos os óbitos registrados naquele ano. Sendo que as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares foram responsáveis por cerca de 15,2 milhões de óbitos. Ou seja, a cada minuto, 29 pessoas perderam a vida por infarto agudo do miocárdio ou por um acidente vascular cerebral. No Brasil, ocorrem mais de 1.100 mortes por dia devido às doenças cardiovasculares. Um óbito a cada 90 segundos. E, mais uma vez, as doenças isquêmicas do coração e as doenças cerebrovasculares são as mais importantes, com cerca de 27 óbitos por hora. Para mais informações, acesse o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, cujo link estou deixando aqui na descrição deste vídeo. Mas as doenças cardiovasculares têm evolução lenta e muitas vezes o indivíduo nem sabe que está doente. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, um evento coronariano agudo é a primeira manifestação da doença aterosclerótica em aproximadamente metade das pessoas que apresentam essa complicação. Dessa forma, a identificação dos indivíduos assintomáticos com maior predisposição é crucial para a prevenção efetiva com a correta definição das metas terapêuticas. E para a identificação e tratamento precoce desses indivíduos, que deve ser feito por profissional legalmente habilitado, usamos scores e algoritmos para estratificar o risco cardiovascular, ou seja, uma estimativa da possibilidade da ocorrência de eventos e doenças cardiovasculares em 10 anos. O risco cardiovascular não é uma doença. É a estimativa do risco de um indivíduo, mesmo assintomático, apresentar em 10 anos infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca congestiva e insuficiência vascular periférica. O Departamento de Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia estratifica o risco cardiovascular em 4 níveis: muito alto, alto, intermediário e baixo. São classificados como risco cardiovascular muito alto os indivíduos com doença aterosclerótica significativa, com obstrução acima de 50%, seja coronariana, cerebrovascular
ou vascular periférica, com ou sem eventos clínicos. São classificados com risco cardiovascular alto homens com score de risco global acima de 20% e mulheres com score de risco global acima de 10%, ou se apresentarem agravantes de risco, que serão vistos a seguir. Portadores de doença aterosclerótica subclínica também são classificados como risco cardiovascular alto, desde que documentados por método de diagnóstico como ultrassom de carótidas com presença de placa, índice tornozelo braquial abaixo de 0,9, score de cálcio arterial coronariano acima de 100 ou uma angiotomografia coronariana com placas ateroscleróticas. O ultrassom de carótidas mostra se há espessamento médio intimal ou presença de placa ateromatosa. É um procedimento não invasivo de grande valor como marcador precoce de doença coronariana ou cérebrovascular, uma vez que pode representar o que está acontecendo com os vasos sanguíneos coronarianos ou cerebrais. O índice tornozelo braquial é uma relação entre a pressão arterial sistólica aferida nos membros inferiores, na altura dos tornozelos, e a PA sistólica aferida nos membros superiores. Esse índice pode ser relacionado com a possibilidade do indivíduo apresentar uma doença arterial obstrutiva periférica e, consequentemente, um risco cardiovascular aumentado. São considerados normais valores acima de 0,9, e quanto menor for o índice, maior será o risco. O score de cálcio arterial coronariano é um exame realizado por meio de angiotomografia coronariana. O score igual a 0 indica ausência de calcificação. Se o valor absoluto for acima de 100, um percentil ajustado por sexo e idade acima de 50, indica risco cardiovascular alto. Para saber mais sobre este score, recomendo a leitura do artigo Score de cálcio e angiotomografia coronariana na estratificação do risco cardiovascular. A referência completa do artigo encontra-se no último slide dessa aula. Além da doença aterosclerótica subclínica, a presença de uma das seguintes enfermidades ou alterações bioquímicas e fisiológicas também classifica o indivíduo com um risco cardiovascular alto: aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica com taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto em fase não dialítica, LDL colesterol acima ou igual a 190 mg por decilitro, LDL colesterol mesmo que abaixo deste valor, mas com um score de risco global acima de 20% para homens e acima de 10% para mulheres, diabetes mellitus 1 ou 2, com LDL colesterol entre 70 e 189 mg por decilitro e com estratificadores de risco ou doença aterosclerótica subclínica. São estratificadores de risco idade igual ou superior a 48 anos para o homem e igual ou superior a 54 anos para a mulher. Tempo de diagnóstico do diabetes acima de 10 anos. Doença cardiovascular prematura em parentes de primeiro grau, para homens 55 anos e para mulheres 65 anos. Tabagismo, pelo menos um cigarro no último mês. Hipertensão arterial sistêmica, albuminúria e ou retinopatia, taxa de filtração glomerular abaixo de 60 ml por minuto e a presença de síndrome metabólica, segundo os critérios da Federação Internacional de Diabetes. Para a estratificação do risco cardiovascular são usados algoritmos, como o score de Framingham, o score de Reynolds e o score de risco global, que é o recomendado na atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose de 2017. Existem aplicativos com esses scores que podem ser instalados em seu smartphone.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia disponibiliza em seu site e também por meio de aplicativo a calculadora para estratificação de risco cardiovascular, pela qual você poderá calcular o risco e também obter informações sobre o tratamento recomendado. É considerado com risco cardiovascular intermediário quem apresenta score de risco global entre 5 e 20% para o sexo masculino e entre 5 e 10% para o sexo feminino, ou ainda diabéticos sem os critérios de estratificação de risco ou doença aterosclerótica subclínica, já vistos nesta aula. E são considerados com baixo risco cardiovascular homens e mulheres com idade entre 30 e 74 anos e com score de risco global menor que 5%. Para os cálculos, se o indivíduo já estiver em uso de hipolipemiante, o colesterol total deve ser multiplicado por 1,43. Para ajudar a fixar o conhecimento, eu trago um resumo sobre a estratificação do risco cardiovascular que foi adaptado da atualização da Diretriz de Prevenção Cardiovascular de 2019. Assim, homens e mulheres com score de risco global abaixo de 5% e idade entre 30 e 74 anos apresentam risco baixo. Homens com score de risco global de 5 a 20% e mulheres com score de risco global de 5 a 10%, ou ainda diabéticos sem doença aterosclerótica subclínica ou um estratificador de risco, apresentam risco intermediário. Homens com um score de risco global acima de 20% e mulheres acima de 10%, ou a presença de uma doença aterosclerótica subclínica, aneurisma de aorta abdominal, doença renal crônica, LDL colesterol elevado e diabéticos com estratificadores de risco ou doença aterosclerótica subclínica são considerados de risco alto. Se houver a presença de aterosclerose significativa com obstrução acima de 50%, coronariana, cerebrovascular, vascular periférica, com ou sem sintomas, este indivíduo já apresenta um risco cardiovascular muito alto. Esta e outras perguntas serão respondidas nas próximas aulas, nas quais estudaremos a hipertensão arterial sistêmica e as dislipidemias. Esta aula foi apenas um pequeno resumo deste importante tema. Para aprofundar os conhecimentos, eu sugiro a leitura atenciosa das diretrizes e artigos aqui apresentados.